É agora. Balança o irmão do lado, fala para o irmão assim: se prepare. E vai sentando, toma teu assento. Vamos falar da palavra de Deus agora. Vamos falar da palavra de Deus. Aleluia. Respira fundo. Escuta. Eu acredito que Deus, Ele está vomitando de suas bocas, sabe, homens moles, frouxos. Quando eu digo homens, é seres humanos, mas em especial líderes. Porque as pessoas, elas precisam de mudança. Se você está sentado num lugar onde você não está sendo chacoalhado, saia desse lugar, por favor. Porque não é um pé de coelho que você vai frequentar toda semana e vai ser abençoado porque você está... Não, é uma transformação mental, é uma academia espiritual que vai te fazer forte para você conquistar e vencer. Diga aleluia. Sabe, essa vida que você já vive hoje, não precisa fazer nada para ter ela, porque você já está nela. Entende? Esse eu que vive hoje aí na sua vida já está pronto, irmão. Se você quer isso para a tua vida, é só existir, comer todo dia e ficar vivo. Mas se você quer acessar o eu que Deus criou e que está pronto lá no futuro, uma pessoa cheia de potencial e vitória, diga aleluia. Então você precisa fazer alguma coisa, porque o tempo não vai fazer isso. Ah, pastor, mas o tempo, eu estou esperando, o tempo vai rolar. Não, o tempo não vai rolar, o tempo vai te botar embaixo da terra, se Jesus não voltar antes. Então levanta, toma um banho frio por dia. Posso ouvir um aleluia? É um boot no cérebro. Não tem depressão que fique se você tomar um banho gelado todo dia. Porque o caba não consegue ficar meia hora lá embaixo do chuveiro quente morto. Não, no banho frio você fica e pista. Faz alguma coisa, desenvolve. Vai correr, vai para academia, serotonina, você vai virar uma máquina. Entendeu? Não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem pessimismo que fique. Se você fizer alguma coisa agora para acessar o eu do futuro que já está pronto, porque Deus se relaciona com você através desse eu do futuro. Teu cérebro vai virar uma máquina, diga aleluia. Isso não acontece por osmose nem por acaso. Isso acontece quando você faz alguma coisa que tem que ser feito. Então fala para o irmão do lado como profeta: faça o que tem que ser feito. Levanta, meu irmão, vai fazer. Você vai ver que vai acontecer. E você vai subir de nível e vai crescer. E aí você vai perceber que tem pessoas perto de você que vão ter que ficar para trás. Uau, aí doeu, pastor, agora me machucou. Não machucou. Tem pessoas que terão que ficar para trás, porque as pessoas pessimistas, de baixa energia, elas vão sempre te manter pobres e fracassado. Você vai precisar mudar de ambiente, de nível. Todos os homens e mulheres de Deus que cresceram tiveram que largar pessoas e lugares para poder crescer. Então avança, Deus vai te abençoar. Esse ano é um ano fantástico de bênção e Deus vai te abençoar, diga aleluia. Esse é o melhor ano da sua vida, diga aleluia. Ele é melhor do que todos os outros juntos. É um ano especial, tá? Até pela sua própria numerologia bíblica. 2025, 5 vezes 5 é graça absoluta. Vai acontecer o que você esperava. Tempo vai ser acelerado para a bênção. Tempo vai ser atrasado para a tua vida, tua saúde, tua juventude restaurada, força. Você vai entender isso durante esse ano, desde que você esteja sendo alimentado pela verdade. Porque se você estiver sendo alimentado por religiosidade ou palavras que te causem condenação, você não vai conseguir, porque em vez de você estar observando a bondade de Deus, você vai estar sob a demanda da lei. Isso vai trazer para você vários sentimentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas entenda que tudo tem a ver com uma escolha adequada nossa. Deus nos mostra o caminho, diga aleluia. Deus quer que você experimente mais da vida dele na tua vida esse ano, diga aleluia para isso. Em todas as áreas, mas em especial no teu corpo.
Porque eu tenho dito às pessoas, sabe, que quando a vida de Deus toca no seu corpo, o resultado é saúde. Diga aleluia para isso. Às vezes a gente não entende isso, fica falando de cura, eu preciso ser curado, mas entende, quando a vida de Deus toca no seu corpo, o resultado disso é saúde. Sabe, quando o filho daquela viúva estava morto, o que aconteceu ali? Foi Deus que tocou no caixão, Ele tocou no caixão. A vida, quando toca em você, isso é cura, o que nós chamamos de cura. Mas isso, na realidade, é vida manifesta, é overdose de vida de Deus, é vida em abundância. Vida em abundância. Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse verso me mostra que essa vida não é só ter essa vida. Existem quantidades e camadas dessa vida que podem crescer. Eu posso ter essa vida em uma medida pequena, ou eu posso ter essa vida em abundância. Você compreende isso? Eu conheço pessoas que eu oro, prego, falo da família, nunca se convertem, vivem, parece uma rebelião sem fim, até que Deus começou a me revelar e me mostrar que o que falta nela é vida. E aí eu paro e começo a orar: Senhor, eu declaro mais vida sobre ela, vida, tua vida sobre ela. Pelo menos espera ela estar na igreja. Diga aleluia. Não é só uma operação de convencimento, é um milagre de vida. Então vamos seguir isso aqui em frente. Legal? Essa declaração me mostra que você e eu podemos ter mais vida de Deus esse ano. Diga aleluia. E é isso que eu acredito, porque essa é a vida que dá direito a todas as conquistas da cruz. A vida morta do passado não tem direito a acessar prosperidade, cura, paz, vitória, sonhos realizados. Essa é a vida que é herdeira e que tem o direito a tudo isso. Então ela precisa ser inserida em nós, e ela é inserida em nós através do conhecimento da palavra. Do conhecimento, graça e paz multiplicadas pelo conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo, Ele tomou a forma de homem para livrar os homens. Nós antes estávamos fadados à morte. E essa penalidade da morte faz com que todo mundo viva preso no pânico, no medo. Não, pastor, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de aranha. Por que você tem medo de aranha? Você tem medo que ela te pique e você morra. Não, pastor, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de altura. Por que você tem medo de altura? Porque você tem medo da morte. O medo da morte é a origem de todos os medos. Entende? Por isso vou te explicar melhor. Vamos lá, quando eu percebo que fica a dúvida, Hebreus capítulo 2, verso 14, ele começa a falar assim: visto que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também, da carne e do sangue, ele igualmente participou. Deus desceu e tomou a tua forma, a minha forma. Então ele nos representou, você entende? Consegue entender? Tudo que aconteceu com ele, aconteceu com a gente. Ele tomou nossa forma como representante. Nós estávamos lá naquela forma dele, igual a nós. Se Jesus tivesse vindo na forma de um anjo, ele tinha redimido Lúcifer. Satanás tinha voltado a ser santo e voltado para o céu. Isso é louco, as pessoas não querem entender, mas ele fala aqui, olha lá: ele também igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vira mais um. E livrasse todos aqueles pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você entende que todos os medos são fundamentados no medo da morte. Por isso que nós precisamos entender vida eterna. Não fomos só perdoados, nós recebemos uma nova qualidade de vida. A vida de Deus que nunca acaba dentro de nós. Diga aleluia. A morte não pode mais nos parar. Então os medos começam a ir embora. Agora vira mais um, veja o que eu acabei de falar. Vira mais um. Pois é evidente que ele não socorreu os anjos. Como é que eu sei que Jesus não socorreu os anjos? Porque ele não veio numa forma angelical. Ele veio na forma da descendência de Abraão, na nossa forma. E nós fomos redimidos por ele. Diga aleluia para isso. Então nós precisamos focar nisso, até para que a gente ouça as mensagens. Nós precisamos abrir nossa mente para que nós tenhamos a inspiração dos objetivos. Senão a palavra que eu te ensino aqui, ela não tem valor nenhum para você. Não entendi, pastor. Então pega.
A palavra que eu te ensino aqui não é um pé de coelho, um mantra. Ela vai te dar força, estratégia, conexão para fazer o plano que está aí dentro. Pastor, não tem um plano nenhum. Então essa palavra não serve para você. Por isso que eu só acredito na igreja inteligente. Essa palavra vai te dar força para executar o teu propósito. Pastor, não tenho propósito. Então essa palavra não serve para você. Porque ela não vai te ajudar em nada. Posso ouvir um aleluia? Todos vocês estão percebendo que cada vez mais os dias e os anos estão passando mais rápidos, ou só eu que estou percebendo isso? Cara, a gente começa a desmontar a árvore de Natal, já tem que montar outra. Você nem guardou ainda as bolinhas, já tem que estar montando de novo. Eu trago uma palavra profética para o ano da igreja e quando eu menos espero já estou buscando outra, porque o outro ano já está chegando. E desculpa se eu falei em árvore de Natal e alguém se assustou, porque tem crente que ainda vive isso, sabe? Ah, pastor, a árvore de Natal é do demônio, porque as bolinhas são as cabeças das crianças, e isso e aquilo. Filho, eu não sei se são, nunca busquei saber se são. Honestamente, para mim só me interessa a verdade. Mas Jesus Cristo disse que se teus olhos forem maus, tudo será escuro para você. Mas se seus olhos forem luz, tudo será iluminado. Você entende? A Coca-Cola, ao contrário, é alô diabo. A Hello Kitty é a bonequinha que o diabo roubou a boca. E não sei o que, e não sei o que. Então tudo vai ser mal, tudo vai ser tétrico. Você entende? Dizem que o Walt Disney tem mensagens subliminares satânicas. Eu cresci assistindo Mickey, Minnie, Pluto e Pateta e nunca aconteceu nada. Hoje eu sou um pastor. Então, tira o foco dessas coisas. Presta atenção na mesa posta. Pastor, mas e os inimigos? Deus falou, eu vou colocar uma mesa farta na presença deles. Eles vão ter que ver você comer e se fartar. Diga aleluia. Isso é sabedoria, cara, para você lidar. Se você cria seus filhos, não toca nisso, não mexe nisso, não pega naquilo, é isso que eles vão fazer o dia que tiver oportunidade. Porque a proibição é o veneno para o pecado. Veja, 1 Coríntios 15, 56, diz assim: o aguilhão da morte é o pecado. Agora preste atenção, a força do pecado é a proibição. Você consegue entender? Você está aqui na igreja já mais ou menos 1 hora. Talvez você nem tenha olhado para o teto. Mas se eu disser a você que eu pendurei algo no teto, que se você olhar vai para o inferno, a tua vida começa a ficar tribulada. Você vai passar o resto do culto tribulado, se forçando para não olhar. E vai olhar. Porque a força do pecado é a lei. Então se você criar os teus filhos, não toca, não pega, não fala, não olha, não anda, assim que eles puderem, eles vão fazer. Quer um exemplo? Manoá. Manoá era o profeta, pai de Sansão. Sansão nasceu nazireu. O anjo aparece para Manoá e diz: teu filho vai ser nazireu, vai ser libertador, vai ser juiz, desde o ventre da mãe. Legal. Quando Sansão nasceu, Manoá ficou: você não vai naquele monte, você não vai naquela beira, porque naquela beira dá para ver as filisteias dançando lá embaixo, e elas são tudo sexy. E Manoá cresceu aquele menino com essa proibição. No dia que ele pôde ir, o que ele fez? Foi lá. Agora, se Manoá tivesse dito para ele: cara, você é tão especial que determinadas coisas não são para você, porque você está no nível maior. Veja, eu não estou proibindo, eu estou elevando meu filho. Mas isso é outro culto que você tem que aprender. Isso é outro culto, isso é criar na graça, fazer com que entenda a graça. Então nós estamos vivendo isso. Por quê? Porque existe o tempo. E na Bíblia o tempo é chamado de cronos, a organização da cronologia. Mas existe outra palavra na Bíblia chamada de tempo também. O problema é que todas as duas são traduzidas por tempo. E sempre que você lê sua Bíblia vai estar lá tempo. E você lê tempo, ela pode estar sendo originada de cronos ou de kairos. E você só lê tempo. Mas existe uma mensagem muito poderosa sobre isso. Porque quando a palavra é traduzida por cronos,
tempo, cronos, ela só significa a organização temporal das coisas. Mas quando a palavra é traduzida de kairos, tempo, ela significa um tempo favorável, o momento do milagre, a hora de você receber a glória. Diga aleluia. Então, nós precisamos aprender sobre essas coisas. Legal? Quando eu estava lendo, eu li em Joel, capítulo 2, verso 23 em diante. Deus começa a falar para Joel: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Ele fará descer outrora a chuva temporã e a serôdia, a chuva do plantio e a da colheita. Vira mais um. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Vai dizendo aleluia. Isso é profético. Aí diz assim, olha: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Cara, ele está falando de devolução de tempo. Ele está falando de juventude restaurada, sabe? Ele está falando de arrancar a decadência da velhice. Eu não estou falando de não envelhecer. Estou falando de restituição de tempo. Nos abençoar, e eu creio que nós viveremos isso esse ano. Diga aleluia. Esse ano 2025, um ano da graça. Eu creio que nós vamos viver restituição de tempo. Eu creio que você vai ver brotar de novo no teu coração sonhos que você já tinha apagado, porque o diabo te convenceu que você não era capaz de tê-los. Eu creio que você vai voltar a fazer coisas que você já desistiu de fazer. Eu creio nisso. Isso vai ser esse ano. Milagres serão acelerados. Curas que você está lutando aí o tempo todo, você ainda não entendeu que Deus não precisa de tempo para fazer. Deus precisa de cronos, do momento perfeito. E o momento perfeito chegou. Diga aleluia. Então você vai ver milagres de curas acelerados, propósitos acelerados, prosperidade chegando na tua vida, funcionando. Mas lembra do que eu falei aqui na hora do dízimo e da oferta. Às vezes a gente pergunta: pastor, por que dá certo para todo mundo e não dá para mim? E eu digo assim: porque talvez se você recebesse 1 milhão hoje, você não estaria aqui domingo que vem. Talvez você até largasse as pessoas que te ajudaram a chegar até aqui. Então Deus tem que treinar o seu coração. Como é que Ele faz isso, pastor? Cada garrafa d'água dessa que você beber, pegue a primeira 10ª parte, traga no altar e diga: obrigado, Senhor, veio da tua mão. Até que o teu coração esteja treinado para lidar com energias maiores. Diga aleluia. Aí Ele vai te dar. Aí Ele vai abrir a porta e vai colocar na tua mão. Mas vamos voltar para a mensagem, gente. Na verdade, vocês não vêm aqui para me ouvir. Vocês vêm aqui para ouvir o que Deus fala através da minha vida. Diga glória a Deus. Por isso que antes de uma mensagem eu paro horas. Minha esposa sabe, às vezes incomoda até, porque eu paro horas buscando de Deus o que eles precisam ouvir, Pai. Como o Senhor quer falar com eles. Então, por isso que eu levo tão a sério, sabe, gente, o culto da igreja. Eu levo muito a sério, cara, o momento do louvor, da palavra. Eu acho um absurdo alguém que esteja aqui dentro conversando. E esse momento, que é o momento do teu crescimento, de você receber a instrução de Deus para a tua semana. Porque depois, quando você sair daqui, sabe quantas horas você tem? 178 horas na semana para o mundo te impactar, te influenciar e te corromper. Você tem 2 horinhas aqui dentro. Isso é muito sério. Você compreende isso? Então vai pegando isso aí. A verdade é que você não vem aqui me ouvir, você vem ouvir o que Deus fala através de mim. Eu paro, eu gasto tempo para receber uma palavra rema, uma palavra específica, atual, para a tua vida. Diga aleluia. Isso vai fazer com que você tenha uma semana de vitória. Porque é essa a função da igreja. Você tenha vitória na sua vida. E entenda o que eu vou te falar. Não se menospreze, porque dentro desse plano global você também está embutido. Porque você está incluído nisso. Pastor, mas eu não sou capaz, eu não conheço a Bíblia, eu sou fraco de palavra, eu não tenho eloquência em público. Mas Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, põe aí. A Bíblia diz assim: visto que como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pula para o 26.
Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Vira? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vira mais um. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Entende isso? Às vezes o diabo fica colocando limite na sua vida. Por quê? Porque eu já divorciei uma vez. Porque eu cometi o pecado. Porque eu usei droga. Porque... Não, entende o que eu estou te falando? Deus é perito em usar coisas que o mundo pensa que não são. Deus é especialista nisso. Eu me lembro que a Bíblia fala, o historiador José I diz que Moisés era um cara extremamente poderoso, que ele conquistou várias cidades e regiões para o Egito, como filho adotivo de Faraó, neto adotivo de Faraó. Mas a Bíblia diz que 40 anos depois, no fundo do deserto, quando ele foi junto àquela sarça ardente, Deus falou, vou te enviar. E ele falou, eu sou fraco de palavras. E ele repete isso várias vezes naquela conversa com Deus. E a tradução daquelas palavras alegadas por Moisés é, eu sou gago. E Deus vira para ele e diz, cala essa boca, eu não te perguntei nada. Eu estou te mandando. E eu sou perito em usar coisas que parecem fracas e pequenas para fazer grandes coisas. Olha o que Deus diz para esse cara, Êxodo 7, verso 1. Vê o que Deus fala para esse cara, gago, que estava resistindo a uma missão. Então o Senhor disse a Moisés, vê que eu te constituí como um Deus sobre Faraó e sobre Arão teu irmão. Isso é incrível, porque aquela palavra é Elohim. E Deus fala para ele, eu te constituí como Deus. Quando você falar, serei eu falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diga aleluia. Então, como já disse, a área aonde você é fraco e tem bloqueios é a área onde Deus vai te usar. Você tem medo de falar em público? Então sobe no púlpito e fala. Você tem medo de confronto? Vai à luta. Você tem medo de largar tudo? Vai e larga. Pastor, mas eu ganho 30 mil. A tua algema é da Tiffany, com diamante. Larga essa porcaria. Deus tem propósito na tua vida, diga aleluia. Não, o diabo quer te prender, Deus quer te levar à plenitude do propósito. Então entenda, aquela área onde você tem bloqueio é a área que tem intimidade com o teu propósito. Faça o que você tem medo de fazer. Você pode falar isso para o seu irmão, fala para o irmão do seu lado, faça o que você tem medo de fazer. Deus usou uma caveira de um burro, cara, para envergonhar e confundir 1000 filisteus que se achavam poderosos. Uma caveira de um burro, preste atenção, morta, fraca, improvável. Não foi um lança-chamas, um lança-míssel, uma metralhadora. Deus usou a ossada de um burro, morto e seco, fraco, morto e improvável. E eu estou falando isso para você porque pode ser que tenha alguma área da sua vida aqui nesse lugar agora de manhã, dentro do culto, fraca, talvez morta. Talvez tenha alguma área da tua vida improvável aqui de manhã. E eu quero te dizer que Deus vai vir aqui, está aqui nesse lugar hoje. E Ele vai usar pessoas improváveis para fazer grandes coisas. Eu quero que você desperte e entenda. Deus vai usar pessoas improváveis para fazer grandes coisas. Grandes coisas. Por exemplo, 15 mil pessoas com fome. Ele usou os 5 pães e 2 peixinhos de uma criança. Improvável, pastor. Não tem como, pastor. Mas Deus é especialista nisso. Desde que você creia, esteja jogando com Ele, aceite. Ele pegou aqueles 2 pães, aqueles 2 peixinhos e 5 pãezinhos, e Ele multiplicou, potencializou, energizou, enriqueceu, avultou e usou. Mas foi preciso colocar na mão dele, entende?
Talvez você esteja tentando fazer coisas que é improvável, mas a primeira parte que você vai ter que fazer é colocar na mão dele. Você já colocou sua vida na mão dele? Cara, quando ele pegar, ele vai multiplicar, energizar, avultuar. Ele vai potencializar, ele vai fazer com que seja o próprio poder dele através de você. Coloque sua vida na mão de Deus, diga aleluia. Esse ano vai ser um ano muito especial, diga glória a Deus. Esse ano vai ser maior do que os outros, diga aleluia. Pastor, por que esse ano vai ser maior? Simples, preste atenção, vê se você concorda. Esse ano vai ser melhor e maior do que todos os outros, porque Deus nunca anda para trás. Deus sempre avança. Então esse ano vai ser melhor do que todos os outros, diga aleluia. Isso tem que estar na sua cabeça. Tem um Provérbios que diz assim, Provérbios 4, verso 18, que diz assim, veja: a vereda dos justos, o caminho daqueles que aceitaram essa obra, ela é como a luz da aurora, a luz do sol quando nasce. Vai brilhando mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Veja, nunca volta para trás. Você já viu algum dia que o sol nasceu e quando deu 9 horas ficou muito pesado e ele voltou? Não, a tua vida é desse jeito. Até ser dia perfeito. Você entende que esse dia perfeito tem uma alusão ao arrebatamento. Tua vida vai crescer, 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 crescer até o Senhor vir e nos levar para casa. Você tem que ter essa consciência, porque fé é uma consciência renovada. Fé é uma consciência renovada na verdade. Diga aleluia. Seu caminho vai brilhar mais e mais. Eu preciso da ajuda de vocês para pregar. Fala para o irmão do lado aí, como um profeta e uma profetisa. Sua vida vai brilhar mais e mais. Isso, cria isso. Você é filho de Deus, você tem capacidade criadora. Recebe, levanta a mão direita aí onde você está. Se você crê, levanta a sua mão direita. Eu vou profetizar, sua vida vai brilhar mais e mais. Você vai ver isso. Agora presta atenção, isso só vai acontecer se você estiver ouvindo a genuíno evangelho. Se você estiver ouvindo qualquer outra mensagem que não seja a palavra certa, o genuíno evangelho da graça, você não vai conseguir viver essas promessas, porque essas promessas são para a palavra de Deus. O que acontece? Vai fazer você acreditar errado. Vai fazer você criar crenças erradas que são portais para Satanás. Sabe, acreditar errado é pior do que ser incrédulo. Acreditar errado é pior do que a incredulidade, cara. Porque acreditar errado gera portas e aberturas para que Satanás entre na tua vida. Você entende isso? Por exemplo, às vezes chega pessoas para mim e falam: pastor, aquele homem era um homem de Deus, tinha 40 anos, um pastor, morreu num acidente. E aí, por que Deus permitiu? Eu falo: não, filho, eu não estou discutindo se ele é um homem de Deus, não estou discutindo a idoneidade dele, mas eu não sei como ele cria, como ele acreditava. E crenças erradas são portas para Satanás. Então, para que você possa viver esse momento de brilhar mais e mais, de crescer mais e mais, o momento da aceleração das bênçãos na tua vida, você precisa estar ouvindo a mensagem correta. Você não pode estar sendo injetado de pessimismo, de juízo, de legalidade, de lei, de religião. Você precisa estar ouvindo o genuíno evangelho. Porque senão, ainda que esse ano seja especial, e Deus vai fazer milagres abundantes, cheio de favor e graça, ainda que esse ano seja um ano melhor do que todos os outros que você já viveu, se você acreditar errado, suas emoções e expectativas vão te aprisionar nos teus sentimentos. Sabe? Se você não tiver uma palavra que gere uma expectativa boa, isso é gerado pela palavra correta. A expectativa má vai te aprisionar num sentimento decadente. Sabe? O medo do amanhã vai te aprisionar num sentimento, cara. A incerteza da vitória vai te aprisionar em um sentimento. Você tem que estar ouvindo a palavra correta.
você tem que estar sendo injetado de fé. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação. Então, se você está ouvindo algo que não está explodindo teu coração em coragem, valentia e crença, você está ouvindo a coisa errada. A palavra que você ouve tem que gerar fé, porque essa é a primeira função dela. Vamos lá, vamos organizar as coisas dentro da gente. Digam glória a Deus aí. Então entenda, muitas pessoas, elas perseguem essa igreja. Por quê? Porque elas dizem, pastor, o senhor só prega vitória. Eu falo, cara, eu só prego vitória. Por que eu só prego vitória? Porque eu só prego Jesus e ele venceu. Como é que eu vou pregar derrota se o alvo da minha pregação é um homem que venceu? Eu só posso pregar vitória. Ah, pastor, o senhor só prega prosperidade. Lógico, porque quando eu leio em Gênesis capítulo 1, Deus criou Adão e Eva em uma absoluta, absurda, luxuosa prosperidade. E Satanás roubou isso e colocou miséria através do pecado. Então a vontade de Deus é prosperidade. Entende isso? Por isso que eu prego prosperidade, que eu sei que Deus não criou para o filho de Satanás. Ele criou para você e para mim, seus filhos, diga aleluia. E eu tenho consciência plena disso. Ah, pastor, mas essa é a igreja da prosperidade. Veja, deixa eu te contar um segredo. Nós não amamos o dinheiro. Nós somos extremamente generosos e mais do que os que nos criticam. Nós vivemos dando e socorrendo outras igrejas. E não adoramos o dinheiro, mas usamos ele para servir o reino. Então deixa essas pessoas que falam que nós somos a igreja da prosperidade continuarem profetizando ao nosso favor. Porque é isso mesmo que nós somos. A igreja da prosperidade. Quem, pastor? A nova geração? Não. A igreja de Cristo na terra, é a igreja da prosperidade. Somos filhos e herdeiros do Deus, dono de tudo. Diga aleluia, diga aleluia. Vai pegando isso aí. Uau, isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Entenda, nós não adoramos coisas. Nós usamos coisas. Legal? Por isso que Deus treina nosso coração para isso. Porque nós não adoramos coisas. Entenda que a adoração, a primeira citação da palavra adoração, Gênesis 22, verso 5, põe aí para mim. Essa é a primeira vez na Bíblia que a palavra adoração é citada. E era Abraão subindo no Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque. Sacrificar, repete comigo, diga sacrificar. Diga com fé, sacrificar. Porque quando você vai checar na primeira citação de uma palavra, o contexto em que ela estiver inserido na Bíblia, isso é a lei da primeira citação, tem que ser respeitado por toda a Bíblia. Toda vez que você ouvir a palavra agora, adoração, ela tem que estar conotada em um conceito de sacrifício. Adoração não tem nada a ver com música. Por que não, pastor? Porque aqui, olha... Então disse aos seus servos, espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos. Abraão subiu lá para cantar uma música com Isaque. Abraão subiu lá para tocar pandeiro com Isaque. Não, Abraão subiu lá para matar Isaque. Então para sempre, quando você lê a palavra adoração na Bíblia, ela tem que estar honestamente conectada ao conceito de sacrifício. Sempre, isso precisa ser entendido. Pastor, não compreendi. Então veja, deixa eu te ensinar. Mateus capítulo 2, verso 11. Em Mateus 2:11, dá uma olhada nisso. Diz assim: os reis magos, caminhando 2 anos, Jesus tinha acabado de nascer, Jesus estava na casa, então eles entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Como? Sacrificando, pegaram seus bens e entregaram. Então é importante que a gente coloque as coisas no lugar certo. Não deixe nunca, queira prosperidade, queira crescer, mas não deixe nunca o dinheiro te dominar. Queira realizar teus sonhos, queira
enriquecer, mas nunca trabalhe para o dinheiro e nem viva para ele. Entende? Não sirva ao dinheiro, porque ele não te ama e nem tem graça para te dar. Então, a justificação pela fé, o genuíno evangelho, Paulo chamava de meu evangelho. Vamos voltar para a nossa mensagem. Quero que você saiba que isso se perdeu pela igreja. Hoje, se você for lá fora e fizer uma enquete, pastor, o que é ser santo? As pessoas vão falar, é atravessar o ceguinho na rua, é entregar a cesta básica, é não mentir, é não roubar, é não matar. E eles vão citar os 10 mandamentos para você. Você entende isso? Só que Paulo e Filipe, quando eles falam sobre isso, eles dizem, Tiago, se você errar um desses mandamentos, você erra todos. Se você errar um, erra todos. Com Deus ou é 0 ou é 10. Isso é louco. Então a Bíblia diz que ninguém pode ser justificado diante de Deus através da observância dos mandamentos. Eu estou falando isso para vocês, porque o conceito de entender a graça e a justiça de Deus é fundamento para você viver a vitória. Paulo só pregava isso e absolutamente isso. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz assim, põe aí, eu não me envergonho do evangelho. Por que que ele disse isso? Porque ele devia estar sendo questionado e atacado. Então ele vira e faz uma declaração, eu não tenho vergonha de pregar esse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos. Essa notícia é o poder de Deus para a salvação de todos. Vira mais um. Por quê? Por quê? Porque nele a justiça de Deus se revela nesse evangelho de fé em fé. Agora entende? Paulo diz, esse é o evangelho que eu prego. Qual? Que quando você ouve, você se sente justo. Quando você ouve, você se sente perdoado. Quando você ouve esse evangelho, você se sente ok. Entende isso? A igreja tem que ser inteligente. Se você está sentado num lugar que você sai de lá se sentindo um lixo, pobre, miserável, pecador, esse não é o evangelho. Porque Paulo diz que o evangelho que ele prega, a gente descobre nele que somos justos de fé em fé. Então, se você está num lugar que você leva só porretada e quando você sai de lá você se sente um lixo, isso você está ouvindo um manipulador que quer você nos pés dele. Porque quando você ouve o evangelho de Deus, você sai muito forte, cara. Quando é o genuíno evangelho, você sai justiça, você sai ousado diante de Deus, você entra ousadamente no trono da graça, você entende que um Deus morreu por você, para que você viva isso. Isso é o que traz a vida sobre você. Posso ouvir um aleluia? Muito legal. E acabou o nosso tempo. Eu só vou falar para vocês aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Vamos terminar aqui? Guarda isso, tá? Se você não pegou nada, guarda isso. Pastor, não peguei nada porque eu tenho TDAH. Você tem o quê? Isso nunca existiu, rapaz. Não, eu tenho TDAH. Desculpa, você é muito preguiçoso, procrastinador e não quer prestar atenção nas coisas e quer se desculpar através dessa porcaria que inventaram para gente preguiçosa. Porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Você está entendendo isso? Presta atenção nas coisas, faz as coisas acontecerem. Eu já disse para vocês. TDAH é porque você é preguiçoso, não quer prestar atenção. Ou porque você está bebendo e comendo rios de TikTok, de Instagram e de Facebook todo dia. Está intoxicado. Você está comendo dados sem parar e está intoxicado. Quem quer vencer na vida, para de comer dados, irmão. Para de comer dados. Se você quer vencer na vida, para de comer dados. Toma uma postura de homem e de mulher. E esquece esse negócio de TDAH, que isso é mentira, isso é desculpa de preguiçoso.
Preste atenção e decide aprender, que você vai ver que você vai aprender. É por isso que eu sou perseguido. Pronto. Amanhã já está cheia minha caixa de mensagem assim: pastor, o senhor é bruto, é arrogante. Mas vê, vocês aqui estão morrendo de rir, porque isso é maturidade. Maturidade é isso, é você prestar atenção, ouvir alguma coisa e dizer: uau, é para mim. Vou pegar, vou mudar. Isso é maturidade, porque se você pegar e ficar: ah, vida, o pastor me esculachou, é porque você é isso mesmo, né, filho? Porque... Mas vamos em frente. Vamos terminar aqui, ó. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, posso ouvir um aleluia? O que é um cooperador? Veja só, sai da lama, jacaré. Um cooperador é alguém que opera junto com Deus. Tá, né, irmão? Como é que está a tua vida, irmão? Como Deus quer e consente. Pelo amor de Deus, filho, e como Ele quer e como Ele consente, está escrito ali. Agora é o teu trabalho ter essa vida em abundância. Vai ler aquilo ali, entender o que Ele quer para você e viva. Não está na mão dele, esqueça, não está na mão dele. Você é um cooperador, ou seja, as coisas de Deus só vão acontecer na tua vida se você operar junto com Ele. E Ele diz assim: também vos exortamos a que não recebam a graça de Deus em vão. O que é isso? Uau, pastor, então pode ser que eu receba a graça em vão. Claro, se aqui o apóstolo Paulo está dizendo para eu ter cuidado para não receber a graça em vão, é porque eu posso receber a graça em vão. Pastor, em que contexto isso está? Vamos lá? Vê se você entende. A Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos. Então isso foi indexado no concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Um concílio que foi feito com o imperador Constantino, que politizou a igreja e destruiu várias coisas, para que mais tarde um monge alemão chamado Martinho Lutero viesse com o protestantismo e libertasse a gente, através do texto que a gente leu. Na palavra de Deus se descobre a justiça de fé em fé. Mas aqui, quando você volta um versículo, você vai voltar para o último do capítulo 5. Mas isso é escrito em contexto. Isso não foi separado na hora de escrever. Os homens que separaram para nos ajudar a estudar. Então, em que contexto aquele verso do cooperador está? Ó, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus pegou ele e fez pecado por você na cruz, para que nele você se tornasse a justiça dele. Uma troca, um intercâmbio insano. Você foi colocado na cruz nele e você recebe a justiça dele, o mérito dele. E aí vira agora, ele diz: agora você precisa ser um cooperador, porque só funciona se você aceitar. É isso que ele está falando. Ele diz: cuidado, senão você vai receber essa obra em vão. O que é receber em vão? É eu entender isso que o pastor Sebastião está pregando e voltar a me sentir culpado. É eu entender isso e voltar para o lugar da culpa e da condenação. Eu estou recebendo em vão. E aí ele vira e diz assim: olha, pega, a partir do próximo domingo a gente começa daqui. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, socorri no dia da salvação. Eis aqui agora. Repete comigo, diga assim: agora. Fala de novo: agora. Eita Deus, fala mais uma vez: agora. Isso é muito rico, porque isso é uma profecia que foi dita por Isaías. Virá, ele diz: eu vou te ouvir no tempo da oportunidade, socorri no dia da salvação. Mas Isaías não usa o agora. Paulo chega e diz: agora, dentro dessa justiça, se você não receber em vão, chegou o tempo daquela promessa. Eis aqui agora o tempo, Kairos, aqui não é Cronos, o tempo oportuno, o tempo de te alcançar, o tempo de acontecer. Eis aqui agora o tempo da salvação, sotéria, do sozo, tuas bênçãos acontecendo, teus contratos sendo assinados, teu telefone tocando. Diga aleluia. Você vai ser chamado, solicitado. Diga aleluia. Chegou o tempo que o povo de Deus esperou por milênios esse dia. Mas agora esse dia chegou. E esse dia é agora. Agora presta atenção, diga agora. Presta atenção. Pastor, e se não der certo e eu não for curado e eu morrer amanhã? Bem-vindo ao futuro.
Ele não disse que esse tempo é amanhã. Ele disse que esse tempo é agora. Então volte para o agora, onde está o milagre. Não vai tentar viver o amanhã, porque no amanhã não tem graça de Deus para o amanhã, até porque o amanhã não existe. Eu sou físico formado e na física quântica a gente tem um paradoxo do agora que existe no universo, a lei de todas as coisas. O que acontece? Amanhã não existe, porque quando o amanhã chegar vai ser agora. Então só existe o agora. Deus só tem favor para você agora. Deus só tem provisão agora. Pastor, mas e se não der certo e piorar e eu morrer amanhã? Bem-vindo ao futuro. Ansiedade, estresse, síndromes de pânico, porque você está tentando viver o futuro que não existe. Entende? Eu não preciso lembrar vocês que Jesus falou isso com mais clareza em Mateus 6, quando ele diz: deixe que cada dia traga seu mal, viva o presente, porque ele só tem milagre para você agora. Puxa, pastor, mas eu estou arrependido. Se eu não tivesse feito aquilo que eu fiz, bem-vindo ao passado. Já passou, filho. Agora Deus tem graça para você. Agora está tudo pronto para você receber seus milagres. O dia é hoje, o tempo é agora e o favor de Deus está sobre tua vida, amém? Dê um aplauso bem forte a Ele. Uou! Vamos terminar. Bruno, liga aqui para mim o violão, por favor. Bota aqui o microfone, eu vou fazer aqui. Vamos tomar a Santa Ceia. Vamos terminar. Aleluia. Todo mundo em pé. Quem vai servir a Santa Ceia? Matias, providencia lá, por favor. Aleluia. Deus é bom.